Num mundo onde os votos de casamento são constantemente postos à prova, a história da Isabela serve como um alerta. O que começou como um conto de fadas transformou-se numa teia de desejos, traições e, por fim, desilusão. A Isabela, uma mulher presa às expectativas da sociedade e aos seus próprios anseios, tomou a decisão chocante de abrir o seu casamento. Mal sabia ela que esta busca por liberdade a levaria por um caminho de profunda tristeza. A história da Isabela é um espelho da sociedade moderna, a refletir as pressões ocultas que podem levar mesmo as relações mais fortes à beira do precipício. A Isabela e o marido, o Marcos, pareciam personificar a imagem do casal perfeito. Contudo, por trás da fachada de felicidade conjugal, a Isabela travava uma batalha silenciosa. Sentia-se presa, sufocada pelo peso das suas próprias expectativas não realizadas e pelas normas sociais que pareciam ditar cada um dos seus passos. Os votos que um dia proferira, outrora símbolo de amor eterno e compromisso, agora pareciam correntes invisíveis, amarrando-a a uma vida que já não reconhecia como sua. Ela ansiava por uma réstia de individualidade, uma oportunidade para redescobrir a sua própria identidade para lá dos limites do casamento. Inicialmente, a ideia pairava na mente da Isabela como um segredo obscuro, uma fantasia proibida que hesitava em reconhecer, mesmo para si própria. Amava o Marcos, à sua maneira, um amor sereno e familiar que se solidifica ao longo de anos de convívio. Falar com o Marcos sobre abrir o relacionamento era como tentar agarrar a água. Quanto mais a Isabela tentava formular as palavras certas, mais elas lhe escapavam, deixando-a frustrada e com a sensação de estar a afogar-se num mar de dúvidas e incertezas. Numa noite, enquanto o sol se punha no horizonte, a Isabela criou coragem para abrir o seu coração ao Marcos. Perante a insistência da Isabela, e movido pelo medo de a perder, o Marcos finalmente concordou em considerar a possibilidade de abrir o casamento. No entanto, impôs condições rígidas, linhas vermelhas que não deveriam ser ultrapassadas. Juntos, elaboraram um contrato, um documento frio e impessoal que definia os termos e condições do seu novo arranjo. As primeiras semanas após a assinatura do contrato foram uma montanha-russa emocional para a Isabela. A excitação da novidade, a promessa de aventura e a liberdade inebriante de explorar novas relações davam-lhe energia e vitalidade. Entregou-se à superficialidade de encontros casuais, procurando consolo nos braços de estranhos, esperando em vão preencher o vazio que se abria cada vez mais no seu coração. A primeira incursão da Isabela no mundo fora do seu casamento foi marcada por uma mistura de euforia e culpa. A emoção de novos encontros, de conversas sussurradas em cafés mal iluminados, trazia consigo a faísca elétrica do fruto proibido. Cada encontro era um passo em direção ao desconhecido. Cada flerte um mergulho mais profundo na sua recém-descoberta liberdade. Sentia-se viva, cada nervo a vibrar com a excitação do desconhecido. Os primeiros dias foram um turbilhão de emoções e experiências, cada uma mais intensa que a anterior. A Isabela deleitava-se com a atenção que recebia, com a sensação de ser desejada novamente. Era como se tivesse assumido uma nova persona, livre do peso das expectativas e papéis ditados pelo seu casamento. Este período inebriante contrastava fortemente com a monotonia que se tinha instalado na sua vida com o Marcos, oferecendo uma fuga refrescante, ainda que temporária. À medida que a novidade dos seus encontros se esvanecia,
a Isabela começou a sentir o vazio das suas aventuras. As conversas com os seus novos conhecidos, antes emocionantes, agora pareciam superficiais e passageiras. A constatação de que estas interações careciam de profundidade atingiu-a com força. Eram meras distrações, não as ligações profundas que ela tanto desejava. Cada riso vazio, cada abraço sem alma, ecoava a sua crescente desilusão com a sua decisão. A culpa, que antes era um sussurro distante, agora rugia na sua mente. A Isabela já não conseguia ignorar o impacto das suas ações no seu casamento. O olhar do Marcos quando ela chegava tarde à casa, os jantares silenciosos, as acusações mudas pairando no ar, todos estes sinais eram inconfundíveis. Ela esperava encontrar-se nos braços de estranhos, mas em vez disso, sentia-se mais perdida do que nunca. Numa noite, incapaz de suportar o fosso crescente entre eles, a Isabela decidiu ter uma conversa séria com o Marcos. Foi uma conversa dolorosa, repleta de lágrimas, onde verdades foram ditas e emoções vieram à tona. Ela confessou os seus sentimentos de vazio e desilusão, a sua constatação de que as suas ações não lhe tinham trazido a felicidade que esperava. O Marcos, por sua vez, partilhou o seu próprio sofrimento. Falou de noites sem dormir e da agonia de a imaginar com outros. A sua voz tremeu ao admitir que concordar com o casamento aberto tinha sido uma tentativa desesperada de a manter por perto, mesmo que isso significasse partilhá-la. A honestidade crua da conversa foi uma catarse brutal, mas necessária para ambos. Nas semanas que se seguiram ao confronto, Isabela viu-se a braços com um profundo sentimento de isolamento. O mundo em que se tinha aventurado em busca de excitação parecia agora árido e desolado. Os encontros que outrora a tinham fascinado, agora pareciam vazios, cada um deixando-a mais fria do que o anterior. Ela estava a lidar com a solidão que as suas escolhas tinham causado. Este isolamento emocional não era apenas um subproduto das suas ações, mas um reflexo do seu estado interior. A desconexão que sentia com o Marcos espelhava a desconexão que sentia consigo mesma. Ela tinha procurado validação e excitação externamente, apenas para descobrir que a verdadeira jornada era interior. Esta constatação foi libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Os dias de Isabela eram agora preenchidos por introspecção. Ela refletia sobre a natureza efêmera das alegrias que tinha perseguido e o calor duradouro da vida que tinha posto em risco. O contraste era gritante e as lições duras. Começava a compreender que a felicidade enraizada em desejos fugazes era efêmera, mas a alegria derivada de ligações profundas e significativas era duradoura. À medida que se afastava das suas aventuras externas, Isabela começou a reconstruir o seu mundo interior. Procurou consolo na escrita, em longas caminhadas solitárias, na contemplação silenciosa das suas escolhas. Este período de isolamento foi difícil, mas necessário para o seu crescimento. Ela estava a aprender a encontrar paz interior, a perdoar-se pelos seus erros e a ter esperança num futuro onde pudesse ser fiel a si mesma sem ferir aqueles que amava. O isolamento emocional foi um professor severo, mas Isabela foi uma aluna dedicada, pronta para aprender e crescer com as experiências que outrora ameaçaram quebrá-la. Quando a cortina caiu sobre este ato da sua vida, ela já não era a mesma pessoa que tinha, ingênua, procurado a emoção fora do seu casamento. Estava mais sábia, mais introspectiva e mais consciente das complexidades dos desejos humanos e das relações. A conversa reveladora com o Marcos, embora dolorosa, serviu como um catalisador para a Isabela. Ela terminou os seus casos, reconhecendo a futilidade de procurar substância em sombras. No entanto, a confissão não apagou a dor. Um abismo abriu-se entre a Isabela e o Marcos.
uma cratera profunda escavada pela desconfiança e ressentimento. As noites que antes eram preenchidas por conversas tranquilas e risos partilhados, eram agora assombradas por um silêncio pesado. A Isabela conseguia sentir o olhar do Marcos sobre ela, já não cheio de amor, mas de uma mistura confusa de mágoa e desilusão. Cada palavra não dita, cada olhar fugaz era uma lembrança constante das suas ações e da dor que tinha causado. O contrato, outrora um símbolo da sua busca pouco convencional pela felicidade, agora parecia uma piada cruel. Ele pairava sobre eles como uma nuvem negra, uma lembrança constante da quebra de confiança e da promessa de fidelidade quebrada. A Isabela ansiava por voltar atrás no tempo, para apagar as decisões que os tinham levado até aquele ponto, mas era tarde demais. O mal estava feito. Enquanto a Isabela tentava desesperadamente reconstruir os fragmentos do seu casamento, ela percebeu a verdadeira extensão da sua perda. A intimidade fácil que antes partilhava com o Marcos tinha desaparecido, substituída por uma formalidade tensa que lhe cortava a alma como uma faca. Ela tinha arriscado tudo por uma hipótese de felicidade fugaz e, no processo, tinha perdido o amor da sua vida. A notícia da decisão pouco convencional da Isabela e do Marcos espalhou-se como um rastilho de pólvora, incendiando a pequena comunidade onde viviam. Sussurros silenciosos acompanhavam a Isabela para todo o lado, olhares críticos a trespassando com julgamentos silenciosos. Ela tornou-se uma pária, o tema de mexericos e especulações maliciosas. Amigas de longa data afastaram-se, as suas expressões, antes acolhedoras, agora frias e distantes. Os convites para jantares e eventos sociais, antes frequentes, cessaram por completo. A Isabela viu-se isolada, o peso da desaprovação social a esmagar com a sua força implacável. A família, outrora um porto seguro de apoio inabalável, estava agora dividida. Os pais da Isabela, presos às suas crenças tradicionais, lutavam para compreender a sua decisão e expressaram a sua decepção em termos inequívocos. O irmão do Marcos, incapaz de perdoar a traição percebida, cortou todos os laços com o casal, aprofundando ainda mais o isolamento da Isabela. O mundo, que antes parecia cheio de possibilidades infinitas, agora se contraíra num espaço pequeno e sufocante. A Isabela sentia-se presa, aprisionada numa gaiola que ela própria construíra. A promessa de liberdade que ela tão desesperadamente buscara transformara-se num isolamento sufocante, o preço da sua transgressão pago em prestações implacáveis de ostracismo social. À medida que a pressão da sociedade aumentava, o Marcos começou a retrair-se ainda mais, a sua raiva e mágoa transformando-se numa parede intransponível. Ele lutava para reconciliar a imagem da esposa que amava com a mulher que tinha quebrado os seus votos, manchando a santidade do seu casamento. As tentativas da Isabela para se conectar com ele eram recebidas com frieza e silêncio. Ele desviava-se dos seus toques, os seus olhos cheios de uma tristeza que a cortava até ao âmago. O homem que antes a olhava com adoração, agora mal conseguia encará-la. A distância entre eles aprofundou-se, transformando o seu lar num campo minado de silêncios pesados e expectativas não ditas. A Isabela vivia com o coração partido, assistindo impotente enquanto o Marcos se refugiava num casulo de dor e ressentimento, a porta para o seu coração efetivamente fechada para ela. A promessa tácita de perdão e reconciliação que tinham sussurrado um ao outro naquela noite fatídica, agora parecia uma lembrança distante e cruel. A Isabela percebeu, com crescente desespero, que o amor, outrora tão forte, estava a morrer lentamente, sufocado pelo peso das suas escolhas. Em meio ao turbilhão de julgamentos sociais e rejeição conjugal,
a Isabela finalmente começou a confrontar as verdades desconfortáveis que tinha tentado desesperadamente reprimir. A ilusão de que a felicidade podia ser encontrada fora dos limites do seu casamento dissipou-se, deixando-a apenas com o peso das suas escolhas. Ela percebeu, com uma clareza assustadora, que tinha confundido excitação com significado, confundindo a gratificação fugaz dos seus casos com a profundidade e a complexidade do amor que partilhava com o Marcos. A sua busca por autodescoberta tinha-a levado a um beco sem saída, deixando-a mais perdida e sozinha do que nunca. O peso das suas ações caiu sobre os seus ombros como um sudário, ameaçando esmagá-la com o seu peso implacável. Ela tinha magoado aqueles que mais amava, traído a sua confiança e, no processo, tinha se perdido. No seu isolamento recém-descoberto, a Isabela começou a compreender a verdadeira natureza do seu erro. Não era simplesmente a violação de um acordo conjugal, mas uma traição a si mesma. Ela tinha se comprometido com uma busca superficial pelo prazer, ignorando os valores e desejos mais profundos do seu coração. O despertar foi brutal, marcado por um profundo sentimento de arrependimento e a compreensão de que a verdadeira liberdade não reside na gratificação egoísta, mas na construção de ligações significativas e no respeito pelos compromissos sagrados que dão propósito e significado às nossas vidas. A vida da Isabela, antes um retrato da felicidade conjugal, estava agora em ruínas. A busca imprudente por autodescoberta tinha-a conduzido a uma jornada angustiante, marcada pela culpa, pelo isolamento e pela perda do seu amado Marcos. A promessa sedutora de liberdade fora do casamento transformara-se num amargo conto de advertência, o preço da sua transgressão cobrado em prestações de desespero. A casa que partilhava com o Marcos, antes um santuário de amor e risos, ecoava agora com o silêncio fantasmagórico da sua união desfeita. Cada canto carregava a memória da sua felicidade partilhada, agora manchada pela dor da sua traição. As noites eram as piores, o silêncio amplificando a sua solidão, cada tic-tac do relógio um lembrete das suas decisões irrevogáveis. A sociedade, com a sua capacidade implacável de julgar e condenar, não oferecia consolo. Os sussurros, os olhares de desaprovação, o ostracismo social, tudo servia como uma lembrança constante das suas transgressões. A Isabela tornou-se uma pária, a sua história uma advertência para aqueles que ousam desafiar as normas sagradas do matrimônio. Em meio à turbulência emocional, a Isabela foi forçada a confrontar as consequências das suas ações. O peso da sua culpa e remorso era esmagador, ameaçando consumi-la por completo. Ela tinha arriscado tudo numa busca fugaz por realização pessoal e tinha perdido mais do que alguma vez poderia imaginar. Isolada e deixada à mercê dos seus pensamentos, a Isabela procurou consolo nas profundezas da sua alma. Examinou os fragmentos da sua vida, tentando compreender a complexa teia de escolhas e motivações que a tinham levado até aquele ponto. O reflexo no espelho era de uma estranha, os seus olhos cheios de arrependimento e desilusão. Ela percebeu que a sua busca por liberdade não era apenas um ato de rebelião contra as normas sociais ou as limitações do seu casamento, mas um reflexo das suas próprias inseguranças e medos não resolvidos. Na sua busca por validação externa, ela tinha negligenciado o valor do seu próprio valor intrínseco e a força da sua ligação com o Marcos. A jornada de autodescoberta da Isabela, embora nascida do desejo genuíno de felicidade, tinha-a conduzido por um caminho tortuoso de auto-engano. Ela tinha confundido paixão fugaz com amor verdadeiro, confundindo excitação com significado duradouro. A realização que ela tão desesperadamente procurava não estava nos braços de estranhos, mas na profundidade do seu compromisso com o Marcos e na santidade do seu laço inquebrável.
Cada conversa vazia, cada toque impessoal, servia como um lembrete doloroso daquilo que tinha perdido. A intimidade fácil, o companheirismo inabalável, o profundo poço de amor que partilhava com o Marcos, tudo isso tinha sido sacrificado no altar da sua busca egoísta por realização pessoal. Enquanto a Isabela enfrentava a condenação da sociedade, começou a perceber que o julgamento mais severo que enfrentava vinha de dentro. A desaprovação daqueles que a rodeavam empalidecia em comparação com o desprezo por si mesma que lhe corroía a alma. As normas sociais, embora poderosas na sua influência, não tinham o poder de definir o seu valor intrínseco. A Isabela percebeu que a verdadeira liberdade não residia em se conformar com as expectativas da sociedade, mas na capacidade de viver em harmonia com os seus próprios valores e convicções. O caminho para a redenção, descobriu ela, não estava em buscar a aprovação dos outros, mas em perdoar a si mesma e aprender com os seus erros. Ela precisava de se absolver dos erros do passado e abraçar a oportunidade de crescimento e autotransformação. O julgamento da sociedade podia ser implacável, mas era passageiro. A verdadeira batalha, a Isabela percebeu, era com os seus próprios demônios internos. Ela precisava de confrontar as suas falhas, assumir a responsabilidade pelas suas ações e encontrar uma maneira de seguir em frente com sabedoria e leveza. O remorso, embora seja uma emoção dolorosa, pode ser um catalisador poderoso para o crescimento pessoal. Para a Isabela, o arrependimento das suas ações tornou-se um ponto de viragem. Ela dedicou-se a atos de expiação, buscando consolo na sua escrita, canalizando a sua dor e as suas reflexões para palavras que ressoavam com sinceridade e vulnerabilidade crua. A sua história, antes um conto de advertência, começou a transformar-se numa jornada de autodescoberta e redenção. Através da escrita, a Isabela encontrou a sua voz, conectando-se com outras pessoas que também tinham sofrido e errado, oferecendo consolo e compreensão. Embora o amor entre a Isabela e o Marcos estivesse irremediavelmente quebrado, havia migalhas de esperança no meio dos destroços. O Marcos, embora profundamente ferido pelas suas ações, testemunhou a sua transformação e começou a reconhecer a mulher que amava nos fragmentos do seu antigo eu. O caminho a seguir era incerto, mas havia um vislumbre de reconciliação no horizonte. Não a promessa de um regresso ao passado idílico, mas a possibilidade de um novo começo, construído sobre alicerces de honestidade, perdão e uma compreensão mais profunda dos complexos labirintos do coração humano. A história da Isabela serve como um conto de advertência, um lembrete de que a busca pela felicidade não deve ser feita à custa daqueles que amamos. As escolhas que fazemos, por mais pequenas que sejam, têm consequências de longo alcance, impactando não só as nossas vidas, como também as vidas daqueles que nos rodeiam. O casamento, essa união sagrada entre duas almas, é um pacto construído sobre uma base de confiança, respeito e compromisso inabalável. Não é uma instituição para ser tratada levianamente, mas sim um laço a ser nutrido, valorizado e protegido contra as tempestades da vida. A história da Isabela lembra-nos que a verdadeira liberdade não reside em buscar a gratificação egoísta, mas em descobrir a beleza da interconexão humana. Somos criaturas sociais, programadas para ansiar por conexão, pertença e amor. Num mundo que frequentemente celebra o individualismo acima de tudo, a história da Isabela serve como um poderoso lembrete das correntes invisíveis que nos unem. É uma história de desilusão, remorso e, em última análise, da esperança duradoura do espírito humano em busca de redenção e significado nas complexas tapeçarias da vida.